Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos começando o momento EBD, mais saber, mais viver. Hoje a gente vai trabalhar a lição de número 6, que você vai ministrar na sua igreja no dia 8 de fevereiro de 2026. O título da referida lição é O Filho como Verbo de Deus, né? Hoje a gente vai trabalhar essa doutrina central, que faz parte da cristologia, né? E a cristologia como disciplina, como matéria, faz parte da teologia sistemática, né? Que é uma das disciplinas dentro do bacharel de teologia. Para você que quer fazer um bacharel, para você que quer estudar teologia, procure um dos melhores seminários conservadores, ou então entra no nosso canal Teologia Aprenda Mais e se inscreva, né, no nosso canal, que tem praticamente um bacharel de teologia todo completo, né, ainda que seja básico, ainda que seja uma noção básica, mas é uma provocação para você que deseja entrar nesse mundo, nesse universo teológico acerca da palavra de Deus, e precisamente nessa disciplina de hoje, né, ou então nesse título dessa lição, o Filho como o Verbo eterno de Deus, que faz parte da teologia sistemática, que é chamado Cristologia, que estuda sobre Cristo em todos os seus aspectos, e precisamente como o Verbo eterno de Deus. O texto áureo, né, que é o texto de ouro, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso está registrado em João, capítulo 1, versículo de número 14, né? É o chamado Evangelho Joanino, né? O Evangelho Joanino. João apresenta o Verbo eterno de Deus, encarnado, né? Que veio tabernacular, veio habitar, armar sua tenda entre nós. É o que a gente vai ver nessa lição. Vamos lá, a verdade prática. Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena, visível de Deus ao mundo, manifestando a graça, a verdade e a glória do Pai. Eu já sempre falei nos meus vídeos, aqui no canal Teologia Aprenda Mais, que a revelação de Deus ela é progressiva. Deus não revelou-se de uma vez por toda, né, a Adão e Eva. Ele vem se revelando no Jardim do Éden, vem se revelando lá em Abraão, vem se revelando em Noé, vem se revelando em Moisés, vem se revelando lá nos Neviim, que são os profetas, os Ketuvins, né, que são os escritos em todo o Antigo Testamento, até chegar na plenitude da revelação, que é Jesus Cristo, né? Então, nós temos aqui até o último livro da Bíblia, é o chamado Apocalipse, que significa no grego revelação, tornar a verdade conhecida, ou então tirar o véu, né? Para que tudo possa estar claro e as pessoas vejam a plena revelação do Verbo eterno de Deus que se fez carne. A leitura bíblica em classe, que o nosso comentarista, o pastor Dr. Douglas Batista, né, trabalhou dentro da sua exegese, dentro do seu comentário cristológico, está registrado em João, capítulo 1, o versículo 1 até o versículo 5 a 14, né? Quando ele coloca, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quando você vê o termo aqui, no princípio era, o verbo fala de eternidade, né? A eternidade. E dentro da eternidade, o verbo, que é Deus Filho, estava com Deus Pai. E Deus Filho era Deus de Deus, né? Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele estava na criação do universo, na criação do tempo, na criação da humanidade, na criação da fauna, da flora, na criação de tudo, porque o Verbo eterno, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus de Deus. Então, jamais toque em Jesus, jamais toque na divindade de Jesus, jamais toque na humanidade plena de Jesus, porque ele é Deus, homem, homem, Deus, ele é totalmente Deus e totalmente homem, o que a gente vai trabalhar nessa lição de hoje, né? A introdução. O verbo se fez carne aqui, ó. O prólogo do Evangelho de João apresenta o verbo eterno como Deus criador e revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. Olha só, a introdução. O apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheio de graça e de verdade. Nesta lição, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo. O Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível. O eterno entrou no tempo e o insondável foi manifesto em Cristo Jesus, né? Então, a palavra-chave é verbo, né? O verbo equivale, né, à palavra logos no grego, né? Tem o mesmo significado, né? Apesar que a palavra da tradução, a palavra verbo, né, aparece só
na Vulgata Latina, no século V, né, que é a tradução de Jerônimo, né, que é a tradução do hebraico para o latim, do grego, que é o Novo Testamento, para o latim. Então, Jerônimo traduz a palavra que aparece no grego, logos, né? Traduz para a palavra que está no latim, que é o correspondente, que vem em verbo. Nas nossas traduções da língua portuguesa, precisamente em Almeida, revista e atualizada, Almeida, revista e corrigida, aparece a palavra verbo, porque ela vem barra via Vulgata Latina, né? Apesar que João Ferreira de Almeida, em 1681, que trabalha a primeira tradução lá, que pega o texto recepto, né, que é a tradução lá de Erasmo de Roterdã, de 1516, né, que é a tradução do Novo Testamento em grego, ele traduz para o português, mesmo assim ele usou a tradução lá, quando pega o Logos, ele traduz para verbo, né? Desde a primeira tradução, né, que vem de João Ferreira de Almeida, do Novo Testamento, em 1681, já aparece a palavra verbo. E quando chega aqui na nossa língua portuguesa, né, desde lá, a primeira tradução, Almeida Revista Corrigida, verbo. Almeida Revista Atualizada, verbo. A Nova Almeida também traz a palavra verbo. Agora, traduções, como está aí a NVI, já não traduz a palavra logos por verbo, mas traduz a palavra logos por palavra, né? Quando você vai encontrar na NVI. Eu não estou falando da tradução Novo Mundo, não, que é a tradução das Testemunhas de Jeová, que já é que não é uma tradução, né? Que a gente fala, tem a tradução e o tradutor, e tem a dita tradução e o traidor que não respeita o que está no texto original, que deve se traduzir em um correspondente que está dentro do contexto do original. E aqui nós temos uma boa tradução, que aparece aqui a palavra verbo, então a palavra, né, que dá o mesmo contexto. Até porque quando você pega a palavra logos no Novo Testamento em grego, a riqueza da semântica, a riqueza da polissemia, né, dispensa significado nos melhores dicionários da palavra logos. Então, o tópico primeiro coloca o verbo como Deus eterno, né? O verbo é eterno. Por isso a gente fala logos eterno de Deus, ou então verbo eterno de Deus. Ou então na NVI, a palavra eterna de Deus, que é uma pessoa. João apresenta o verbo como uma pessoa. O Logos, quando ele escreve o primeiro texto em grego, que é o seu Evangelho, o capítulo 1, ele fala que o Logos é uma pessoa que tem espírito, alma e corpo, como eu e você. O subtópico, o verbo pré-existente, né? João nos leva fora do tempo e fora do espaço ao qual nós estamos inseridos, nosso meio material, né? E nos leva para um local agora dentro ou fora do tempo e do espaço, nos leva para a eternidade e fala da pré-existência, que o verbo já pré-existe desde a criação do universo, desde a criação da matéria, desde a criação dos céus, desde a criação do tempo, porque o tempo não existe, o tempo só vem existir a partir da criação do universo. Então, o verbo que é Jesus, ele é Deus, é eterno, não existe começo nem fim. Então, João nos apresenta aqui no capítulo 1 a pré-existência, né, do verbo, que ele existe desde toda a eternidade, né? Então, no princípio criou Deus, vamos lá. O prólogo de João, né, esse prólogo aqui que ele coloca, o que é o prólogo? O prólogo, na verdade, aqui é uma apresentação que o escritor faz de toda o seu evangelho, de toda a sua obra literária, né? Então, nesses 18 versículos iniciais aqui, né, são 18 versículos iniciais do capítulo 1, João já apresenta toda a totalidade de quê? Do que ele vai apresentar, né, no seu evangelho. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né, ele já faz um resumo, uma síntese, né, daquilo que ele vai tratar e vai apresentar no seu evangelho. É chamado o prólogo de João, né, de Yohanan, né. João era chamado lá na igreja do mundo antigo, na igreja lá do 1º século, né, e precisamente pelos pais da igreja, João era chamado o teólogo, né, o teólogo, né, era chamado João o divino. Quando fala João o divino, é chamado João o teólogo. Inclusive, na primeira tradução da Bíblia, né, que vem lá de 1611, a King James, né, do rei James, aparece ainda no Apocalipse, dizendo João o teólogo, né, João o divino.
Então, João ele já trabalha uma cristologia bem rebuscada, bem trabalhada, uma boa exegese, uma boa hermenêutica, e ele, nesses 18 versículos iniciais, ele trabalha, é chamado aqui de o hino Logos, né? Segundo a tradição cristã, o hino Logos. E aqui ele retrata, na abertura, no princípio era o verbo. Esse era o verbo, ele nos lança dentro da eternidade, apresentando Jesus como Deus eterno, Deus dos atributos que somente Deus tem, eternidade, né? Que é um atributo incomunicável que nós estudamos na lição passada. Na abertura, no princípio era o verbo. As palavras no princípio lembram o texto introdutório lá na Bíblia de Gênesis 1:1, né? Quando fala, no princípio criou Deus, né? A palavra princípio, quando aparece em Gênesis 1:1, é Bereshit, que significa no princípio, equivale tempo, né? Então, no princípio, Deus criou o tempo, criou o bará, né? O criar do nada, né? Elohim é o plural majestático, então Deus já se aludindo como a trindade que está em Gênesis 1:1. Então, João nos leva e faz um paralelo, que você pode fazer um paralelo entre Gênesis 1:1 e você pegar João, capítulo 1, versículo 1, e fazer um paralelo, né, entre os dois, e fazer uma boa exegese e ver que Jesus está no tempo e no espaço da criação. Olha só o texto, e claramente ensina que o verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir-se aos atributos da eternidade que só Deus possui. Atributo nós aprendemos em lições passadas, em vídeos passados, né? Que atributo significa um atributo imanente, um atributo absoluto, um atributo incomunicável que somente Deus tem, a eternidade, né? Ainda que essa palavra, teologia, toma emprestado da filosofia, que atributo tem como significado que não tem começo, não tem fim. Isso que significa atributo. Então, Deus, ele é sem princípio, né? Sem começo e sem fim, porque ele é eterno, ele não foi criado por ninguém. Isso é Jesus, né? O Todo-Poderoso. A expressão verbo do grego é logos, né? Designa Deus, referindo-se à divindade do Filho. Então, logos pode ser, na época lá de Heráclito, né? A palavra logos, né? O arquê, que significa princípio, né? Então, naquela época lá, os gregos, os pré-socráticos, aqueles filósofos que viveram no tempo antes de Sócrates, pensavam, né, num princípio originador, sustentador do universo. Então, para Tales de Mileto, pegando emprestado e pensando na filosofia, para Tales de Mileto, o princípio de todo o universo era a água. Então, ele dizia que tudo vem da água, sem água nada existe, né? Ele dizia que o corpo humano é composto de 70% de água, o universo é 3/4 de água, né? Não seria globo terráqueo, mas globo aquático, então tudo vem da água, né? Aí vem outro filósofo, não, tudo vem do ar, né? Que o ar é o princípio originador de todo o universo. Aí vem um filósofo chamado Heráclito, né? E vai dizer, não, o princípio originador do universo, o princípio originador do universo é o Logos. Mas o Logos aqui, quando ele coloca como alma do universo, o princípio originador do universo, né, como Logos, é impessoal, não é uma pessoa, não tem intelecto, sentimento e vontade. É isso que João vai pegar em sua missão transcultural, porque ele está morando agora na cidade de Éfeso, né? Ele está fazendo missões transculturais, ele está pregando para um povo que fala a língua grega, ele viu que o povo é voltado para a filosofia, para os pensamentos gregos antigos, então João vai dizer, não, o Logos aqui não é impessoal, como Heráclito disse, como o mundo grego diz. O Logos aqui é uma pessoa, e eu conheci, eu sabia onde que ele morava, o pai e a mãe, ele é Deus de Deus, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Então, esse Logos aqui que eu vou apresentar para vocês é o Criador do céu e da terra, é a causa sem ser causada, como dizia São Tomás de Aquino, é a causa primeira do universo, né? Então, a causa primeira do universo não é a água, a causa primeira do universo não é o ar, a causa primeira do universo não é o tempo e o espaço. A causa primeira do universo não é o caos, né? Porque os gregos diziam que tudo, dentro da mitologia grega, tudo vem do caos para o cosmo, que a palavra cosmo no grego significa ordem, né? Mas João vai apresentar aqui a arqué, o princípio, a causa primeira, pegando essa palavra de Aristóteles, né? A causa primeira do universo é o Logos eterno, o Verbo eterno, Jesus Cristo para todo sempre. Isso que é o contexto. Não é filosofia,
Ele está no mundo grego, né? Então ele tem que trabalhar a cultura para se pregar o evangelho. Se você for fazer missões transculturais em outras culturas, você vai se deparar com toda uma cultura, um costume, um pensamento, crenças e práticas que um povo já tem. E você vai trabalhar e aprender esse exemplo que João fez aqui. Não, vou trabalhar um correspondente. E ele vê que o Logos era muito destacado, muito querido dentro do pensamento da filosofia grega, né? E ele vai apresentar esse contexto aqui e dizer que o Logos aqui não é o Logos que eles pensaram, mas é um Logos que é uma pessoa. Ok? Eu já estou antecipando aqui, vamos colocar aqui mais um pouquinho na frente aqui, né? Dentro de um contexto melhor. Então, o contexto aqui, o conceito grego, né? Princípio impessoal. Era que os gregos diziam, né? Que o Logos é um princípio impessoal, né? Já os gnósticos, né? Que era uma seita, né? Uma seita que tinha pensamento judaico, pensamentos da filosofia neoplatônica, dizia que o Logos aqui é um ser intermediário, um aions, né? Que Paulo vai combater lá na carta aos Colossenses, né? É por isso que Paulo diz na carta aos Colossenses que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por quê? Os gnósticos aqui negavam o conceito de corpo. É aquele pensamento da filosofia grega, dizer que o espírito é bom, porque é divino, é espiritual, é imaterial, e ele julgava e dizia que tudo que é material não presta, que a matéria é a fonte de todo o pecado, a matéria humana. Apesar que ele dizia que a própria matéria em si é eterna, né? Isso vai contra o conceito de criação cristã, bíblica. Né? Então, o gnosticismo coloca aqui, dentro do conceito, que o Logos esse aion, é um ser intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. O mundo espiritual para os gnósticos é bom, é puro, mas o mundo material, que é o nosso, que nós vivemos, é um mundo que é cheio de pecado, de coisas erradas, etc. Não necessariamente. Esse mundo físico aqui, biblicamente, precisamente aqui no capítulo 1 de João, é uma obra criada por um Deus que é bom e santo. Aí por isso que quando a gente pega o livro de Gênesis, quando Deus vai criando o mundo em 6 dias, no 7º dia descansa, ou para, né, ou contempla a sua criação, ele vai dizer tudo que ele cria é muito bom. Então o nosso mundo material foi criado por Deus, o universo, ele não pode ser tão ruim como os gnósticos colocavam que a matéria não era boa, essa matéria, né, que nós vivemos aqui com ela, que é o nosso mundo físico. Agora João apresenta o Logos como Deus eterno, Jesus Cristo, né? Então vamos lá. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal, os gnósticos, um ser intermediário, um aion, João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, monogenese, né? Como a gente vai trabalhar lá na frente. Antes de tudo que existe, o verbo já existia, Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. Quando fala, ele não se tornou filho de Deus na encarnação, ele não se tornou filho de Deus quando foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem, né? Ele já é Deus desde toda a eternidade. Ele já é filho desde toda a eternidade. Jesus Cristo é filho por geração eterna. Nós trabalhamos o conceito de paternidade divina. O Pai é Pai desde toda a eternidade. O Filho é Filho desde toda a eternidade. Todavia, agora, o Filho do Homem, como é apresentado em Lucas, passou a existir no dia da encarnação, no momento que foi gerado pelo Espírito Santo, porque Jesus tem duas naturezas, divina e humana. Divina, ele já vem desde toda a eternidade. A humana, ele herda de Maria, mas ele herda de Maria somente a natureza humana e não a natureza pecaminosa, porque Maria tem o pecado original. Maria é descendente de Adão e Eva. Todos aqueles que descendem de Adão e Eva têm o pecado original, ok? Então, a única coisa que Jesus herda de Maria em Belém, quando ele passa a existir, é a natureza humana e não a natureza pecadora, né? Adão, antes do pecado, só tinha a natureza humana. Depois do pecado, Adão e Eva têm a natureza humana e a natureza pecadora, né? Então, Jesus só tem uma natureza, a natureza humana, né? Porque dentro da concepção virginal, dentro do nascimento virginal, ele foi gerado imaculadamente pelo Espírito Santo. Então, 2, o verbo como pessoa distinta, né? Distinta de quê? Vamos lá. No texto bíblico, João afirma que o verbo estava com Deus, olha lá, estava com Deus. Ele era, desde toda a eternidade, agora estava com Deus. Né? A expressão grega pros, ton, teon, com Deus, comunica relacionamento a face, ou seja, a comunhão pessoal e eterna entre o verbo, filho,
e Deus Pai. Então, o verbo era Deus. O verbo aí, Deus Filho, era Deus, né? E Deus Filho estava com Deus Pai desde toda a eternidade. Olha só, indica uma distinção de pessoa dentro da unidade da Trindade, né? Então, é isso aí. O Pai, o Filho, o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. O que ele quer colocar aqui é a questão, dentro do unitarismo, né, existe só a pessoa do Pai, que é todo-poderoso, e a pessoa do Filho é um Deus menor, um Deus de segunda categoria. E dentro do unitarismo, que dentro das testemunhas de Jeová, que eles são unitaristas, diz que o Espírito Santo é uma força ativa, que o Espírito Santo não é Deus. Quem é Deus dentro do unitarismo das testemunhas de Jeová é só Jeová, que é o Todo-Poderoso. Então, é aquilo que está no credo atanasiano, né? A fé universal é essa. Adoramos um Deus em trindade e a trindade em unidade. Não confundimos as pessoas. Quem confunde as pessoas? Era o sabelianismo. Os unicistas confundem a pessoa, dizendo que só existe uma pessoa que se manifesta como pai. Pai de quem? Que ele não tem filho. Que se manifesta como filho. Filho de quem? Que ele não tem pai. E se manifesta como Espírito Santo. Então, não são três pessoas dentro do unicismo, são três formas ou três manifestações de uma única pessoa. Mas, biblicamente, nós aprendemos lá no batismo de Jesus, o Pai estava lá, o Filho estava lá, o Espírito Santo estava lá. Na transfiguração, nós aprendemos também que o Pai estava lá e falou ao Filho. Na oração sacerdotal, Jesus não está orando com seus botões, Jesus está orando ao Pai. E Jesus fala na oração sacerdotal, aquela glória que eu tenho contigo desde toda a eternidade, né? Então Jesus está mergulhado na eternidade. Deus Filho, que é Jesus, está mergulhado na eternidade com o Pai desde toda a eternidade, tá? É só ler a questão lá da oração sacerdotal em João 17. E a outra questão aqui, que são pessoas distintas, né? Isso é uma resposta para o unicismo, também é uma resposta para o unitarismo. Nós não confundimos as pessoas e nem dividimos a substância. Quem divide a substância é os testemunhos de Jeová, que são unitarismo, que diz que Jeová é maior do que Jesus, que Jesus é uma criação, uma criatura especial de Deus. Mas dentro do Evangelho joanino, isso não está afirmando isso, está dizendo que o verbo é eterno, assim como eterno é o Pai. A tradução Novo Mundo, que as testemunhas de Jeová usa, é uma tradução que é reprovada diante dos melhores manuscritos, dos melhores manuscritologia, dentro do próprio grego. Só você pegar as 9.300 traduções que nós temos no mundo todo e pegar as testemunhas de Jeová, você fazendo um paralelo, ela é reprovada, né? Ela não tem base grega, não tem base nos melhores manuscritos. Só de manuscrito grego, nós temos mais de 5.850 e poucos manuscritos em grego, né? Só do Evangelho de João, no capítulo 1, que é o chamado prólogo, nós temos os melhores manuscritos. Então, traduzindo, não dá o que está dentro da tradução Novo Mundo, que é uma má tradução, né, uma tradução herética, uma tradução que não tem base dentro do original. Né? Ele não foi um tradutor, foi um traidor ao original, ok? Então, nós não devemos confundir as pessoas e nem tampouco dividir a substância e dizer que o pai é maior, o filho é menor. Nós aprendemos que o pai é maior no sentido do texto, o pai é maior do que eu, no sentido da economia, em termos de papéis, em termos de funções, mas quando coloca o Deus que subsiste em três pessoas, eles são iguais em poder, glória e majestade. São iguais em quê? Na trindade essencial, na trindade econômica, né? O Pai é criador, o Filho executa, o Espírito Santo aplica. São papéis, e nós aprendemos isso. Mas aqui, nesse contexto, o Filho existe desde toda e toda a eternidade, né? O terceiro, o verbo é da mesma essência do Pai, né? Então, ainda no versículo de abertura, João revela, o verbo era Deus, né? Olha só, o verbo era Deus. Aqui a palavra grega para Deus, teos, aparece ser um artigo definido, fato que tem gerado discussões exegéticas. Por isso que é bom você estudar o grego, é por isso que é bom você estudar a exegese. Adentra o meu canal Teologia Aprenda Mais, se inscreva no nosso canal e curte os nossos vídeos. Nós temos vídeo aí de cristologia, de hermenêutica, de exegese, né? É só você trabalhar aí, você assistir os nossos vídeos e curtir. Eu vejo que tem pessoas que estão assistindo e não estão curtindo meus vídeos, né? É bom que você curte, assista,
né? E honestamente, dentro de uma academia, dentro de uma honestidade acadêmica teológica, você que assiste meu vídeo, curte, né? Deixa o seu comentário, tá? Então, aqui dentro da exegese, porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade de Jesus ao Pai, nada disso. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. Vamos lá. Pegar aqui. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustenta as traduções heréticas, que eu já falei. A tradução das Testemunhas de Jeová, que é uma tradução mal feita do grego, né? Mas é um indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. Nós trabalhamos lá a questão da consubstancialidade, né? João 10, eu e o Pai somos um, né? Aquele João falando para Felipe, aquele que me vê, quem vê a mim, vê o Pai. Ele está falando de unidade, não de uma única pessoa. Desse modo, o verbo é como o Pai, eterno, né? Criador, são atributos. A gente vai trabalhar na próxima lição a questão da criação dos atos criativos do verbo. E aqui, portanto, ó, a expressão o verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, em sua totalidade, né? Então aparece texto aqui como Colossenses 1:15, que fala que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Então tá aí. 2, o verbo como criador. Vamos lá. O agente da criação. A Bíblia declara que no princípio criou Deus, né? Então tá lá, no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. A expressão criou traduz a palavra hebraica bará, termo reservado à atividade criadora de Deus. Então, somente Deus, a palavra bará, somente Deus usa, né? E outra palavra latina, ex nihilo, né? O universo foi criado por Deus a partir do nada. A palavra latina aparece aí, que equivale bará, criar do nada, ex nihilo, criar, né? A partir do nada, né? A partir da própria palavra, como diz o texto de Hebreus, né? Então, o universo, que não existia, passou a existir a partir de ex nihilo, da palavra de Deus, né? A palavra criadora de Deus. A doutrina de Deus como criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vamos lá. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como criador. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus se apresenta aqui como criador, como esse ato criativo. Quem é criador no Antigo Testamento? O Pai. Mas também o Filho aqui, no versículo 3, apresenta-se como o criador de todas as coisas, o que João está colocando. Se a gente for analisar o texto de Gênesis 1:27, fala que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, né? Que ele usa a expressão, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem estava lá? O Pai estava lá no ato da criação do homem e da mulher, né? Também Jesus estava lá no ato da criação do homem e da mulher, porque ele fala, todas as coisas foram feitas por ele. E quem estava lá também? Façamos. Quem estava lá também? O Espírito Santo. Por quê? No livro de Jó, Jó fala, o Espírito de Javé me fez, né? Ele está falando do Espírito Santo. Então, as três pessoas estavam, quando diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Não vemos unicista engasgar teologicamente ou hermeneuticamente nesse texto aqui, quando fala façamos, né? Ele está dizendo, quando façamos o homem a nossa imagem, ele está dizendo que Deus Pai, né, a pessoa de Deus, está falando com o anjo. Mas não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que nós temos imagem de anjo, nós temos imagem de Deus. Então o Filho estava lá. Deus, que subsiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, estava no ato criativo do universo e do próprio ser humano, né, que você vai aprofundar. Então, em teologia, verdade, então, cristologia, uma verdade inegociável, eu tenho vídeos gravados lá, que são 9 vídeos, que eu explico muito bem sobre esse contexto. Então, na história da Trindade também, no canal Teologia Aprenda Mais, também eu tenho um vídeo também gravado, muito bem explicado, com maior tempo, né, que você tiver tempo de estudar. A cristologia adentre lá, Trindade, uma verdade inegociável, tem 9 vídeos. A história da Trindade também, eu tenho muitos vídeos gravados. Você pode adentrar. A história do cristianismo, eu tenho um resumo, dentro também lá da era patrística, os 5 primeiros séculos, as decisões conciliares, também está lá gravado, muito bem gravado e trabalhado. Esse versículo enfatiza a divindade do verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de quem? Deus, que subsiste Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente vê o Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador. Nós temos 3 criadores dentro da Trindade? Não, nós temos um só criador.
dentro da divindade, dentro da essência divina, dentro da substância divina, existem três pessoas que são iguais em poder, glória e majestade. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Temos três onipotentes? A resposta é, no alemão, Nein. Nós só temos um só onipotente, porque os três são iguais. Os três são iguais em poder, glória e majestade. Né? Então é isso aqui, João apresenta. Olha só que João é judeu e está apresentando aqui Jesus Cristo como Filho de Deus. João aqui apresenta também Jesus apresentando o Espírito Santo, apresentando o Pai, né? Então João, como judeu, acreditava na Trindade, ainda que ele não coloque, eu acredito na Trindade. A mesma coisa também, Paulo também acredita na Trindade, porque a bênção apostólica é trinitária. A fonte da vida é Jesus, né? Então, aqui, João enfatiza com clareza que nele estava a vida, referindo-se ao Verbo eterno, Jesus Cristo. Ele declara, ele revela que o Verbo é a fonte absoluta originária de toda forma de vida, tanto física como espiritual. Ele é criador de tudo, né? Então, a expressão denota a autossuficiência do Verbo, uma característica específica da divindade. Outra questão, Jesus não depende de nada ou ninguém para viver, ele é eterno, ele é autoexistente, né? Ele é coexistente com o Pai, ele é incriado como o Pai, né? Ele autoexiste na chamada aceidade, autoexistência, né? Do termo grego, ele existe por si só, né? Ele compartilha da mesma substância divina, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. É João 5:26. Essa verdade afirma que a vida eterna, né, o imutável, que estava no Pai, é igualmente no Filho, aponta para a mesma essência, né? A essência do Pai, luz dos homens, né? Ele diz: a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essas trevas aqui têm um caráter moral, então, ele é a luz do mundo, aquele que o segue não andará em treva, mas terá a vida, mas terá a luz da vida, como diz. Eu sou a vida, o 7, eu sou, que aparece, o 7, ego em mim, que está no grego, né? Que aparece em João. João coloca no seu evangelho, né? 7 vezes Jesus falando, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. Antes de Abraão existir, eu sou, né? Que é a tradução lá da palavra lá em Êxodo capítulo 3, né, quando ele aparece, eu sou o que sou, né? Então Jesus fala, eu sou, antes que de Abraão existisse, eu sou, né? Eu sou a luz do mundo, então ele expressa que ele é a luz de tudo, né? Ele resplandece nas trevas, e as trevas realmente não podem ofuscar ele. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há treva nenhuma. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira, né? A luz verdadeira. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. Outra questão, ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. A declaração, as trevas não prevalecem contra ele, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Jesus. O verbo grego, né? Catalamban, pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar. Nesse caso, a expressão que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus, porque ele veio buscar salvar o que se havia perdido. Outra questão, que o verbo como revelação do Pai, a encarnação do verbo. Nós aprendemos no capítulo 1 que o verbo pré-existe entre tempo e espaço, mas o verbo agora se encarna, né? João também apresenta o verbo como o supremo meio de autorrevelação do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, né? Essa afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O Verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. É a expressão, quando Jesus desce do céu, ele não deixa de ser Deus. Quando ele volta da terra para o céu, ele não deixa de ser homem, né? É a chamada união hipostática. Jesus é Deus, homem, homem, Deus. Ele é o Verbo eterno de Deus. O termo grego, habitou, significa, literalmente, armou a sua tenda entre nós. O mesmo que aconteceu, Deus mandou Moisés fazer uma tenda no Antigo Testamento para habitar no meio do povo de Israel. Agora Jesus fala o quê? Ele se fez carne e habitou. O verbo grego habitar aí é a mesma coisa, fazer um tabernáculo em nosso meio, armar a sua tenda em nosso meio. É o que ele vai fazer, né? Onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. Né? Alusão ao tabernáculo. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele, a glória de Deus se manifestou visível entre os homens.
Ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Ele é o Emanuel, Deus conosco, a plena revelação do Pai. A plenitude da graça e da verdade. Lá. João é uma testemunha ocular da encarnação do Verbo. Declara-se a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra glória aqui no grego é doxa, né? Que vem da palavra hebraica, né? A palavra hebraica aparece, né? A palavra hebraica, ele colocou que a palavra remete a Shekinah, mas só que a palavra Shekinah só aparece no Talmud, né? É uma palavra, um substantivo feminino, aparece aqui no Talmud. A palavra hebraica é kavod, né? A palavra kavod significa no hebraico glória. No grego aparece a palavra doxa, né? Lá no Talmud, que estava no meio da tradição judaica, aparece a palavra Shekinah, que muitos pregadores usam, que não está no Antigo Testamento em hebraico. A palavra no Antigo Testamento em hebraico, né? Na Tanakh, aparece a palavra kavod, que significa glória, né? Mas ele colocou aqui Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Enquanto a glória na antiga aliança se manifestar parcialmente em Cristo se mostra plenamente a plenitude, Cristo é a plenitude de tudo. A frase cheia de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. Diferença da lei dada por Moisés, Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade revelada. Então, Jesus é a personificação da verdade, a personificação da graça. Ele é totalmente Deus de Deus, como diz o credo atanasiano, é a nossa declaração de fé. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a própria verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E não apenas oferece a graça, ele é a plenitude da graça de Deus, a provisão de tudo, né? O revelador do Deus invisível. Uma coisa importante aqui. No último versículo de seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, quem viu, né? O Deus que subsiste eternamente, o Pai, o Espírito Santo, foi Deus Filho que se fez carne. E Deus Filho agora revela, no Evangelho joanino, nas cartas joaninas, nas cartas apostólicas, Deus Filho revela o Pai. Deus Filho revela o Espírito Santo, que nós vamos estudar em outras lições posteriormente. Então, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus homem, homem Deus, revela todo o Deus Criador do céu e da terra, né? Porque ninguém nunca viu Deus, exceto Deus Filho. Aqui, o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível, né? No entanto, o Verbo revelou de forma plena e perfeita o Pai. A expressão Deus unigênito, né, que no grego significa monogenes theos, né? Monogenes, né, theos, significa literalmente o Deus único gerado. O Filho é gerado eternamente pelo Pai, no seio do Pai. Não significa que geração significa criação. Não tem nada disso. Refere-se a Cristo, Filho da mesma substância, homoúsio do Pai. Essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a auto-revelação completa do Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. É o que ele falou para Filipe, né? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a palavra grega, unigênito, é monogenese, theos, Deus único gerado. Conclusão. Vamos lá. Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele, a glória e a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestos. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração e à proclamação daquele que é a imagem invisível do Deus invisível. Outra questão. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus, Pai. Que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida no mundo, né? Conhecida no mundo. Então, nós trabalhamos o conceito aqui do Verbo eterno de Deus, né? Jesus Cristo, Deus homem, homem Deus, que se fez carne, que veio habitar no nosso meio, que veio tabernacular, armar sua tenda no nosso meio, nas nossas vidas, né? No meio do povo de Israel, no meio de toda a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está no Evangelho de João. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Não veio tirar só o pecado de Israel, mas veio tirar o pecado de toda a humanidade. Então, ele se fez carne, ele veio realmente buscar e salvar o que se havia perdido, ele veio morrer em nosso lugar como sacrifício vicário a Deus Pai. E quando ele fala, Pai,
entrego o meu espírito a ti. Deus Filho entrega seu espírito a Deus Pai. Então, nesse sentido aqui, Deus Filho é o Logos, que era impessoal para os gregos, que dentro do mundo gnóstico era também um aion, um ser impessoal, mas o Logos aqui, ele tem espírito, ele é uma pessoa, ele tem corpo, ele tem alma. E lá na cruz ele disse, né? Pai, entrega o meu espírito a ti. Então ele tem um espírito. Lá no Monte Getsemane, ele fala, minha alma está angustiada, tudo mais. Então ele tem uma alma, ele tem sentimento, ele tem vontade, ele tem intelecto, né? Então ele é uma pessoa como eu e você. Então ele se torna carne, ele se torna humano, né? Então quando ele desceu do céu, ele não deixou de ser Deus. Quando ele volta da terra para o céu, ele não deixa de ser homem. E no concílio de Calcedônia, em 451, apresenta a declaração de Calcedônia, dizendo sobre a união hipostática dentro da cristologia. E dentro da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, das maiores declarações de fé, confissões, apresenta uma cristologia dentro do cristianismo histórico e bíblico, que apresenta Jesus com duas naturezas, humana e divina. E também essa pessoa que tem duas naturezas, divina e humana, é também a pessoa da Santíssima Trindade, o Filho que se fez carne. Na próxima lição, de número 7, nós vamos trabalhar a obra do Filho, testificando, né, o ato criativo de Deus Filho. Nós trabalhamos nessa lição também atributos da divindade que somente Deus tem, né? Então, Deus tem eternidade, que o Filho também tem. Deus Pai tem a onipresença, que Deus Filho também tem. Deus Pai tem onipotência, que Deus Filho também tem, a mesma coisa que o Espírito Santo tem. Então, dentro da Trindade essencial, os três são iguais em poder, glória e majestade. Dentro da Trindade econômica, se fala de papel, fala de atividades criativa, né? Então, aparece quando Jesus fala, o Pai é maior do que eu, no sentido do ato dessa subordinação voluntária dentro da Trindade econômica, mas dentro da Trindade essencial, nós olhamos para a carta aos Hebreus, né? Uma coisa que Deus, tanto o Pai como Deus Filho, não conhecia e não sabia, era o conceito de obedecer, porque ele, como Deus, não deve obediência a ninguém. Agora, como ele se torna carne, né? O Filho aprende a obedecer. Tudo ele foi semelhante a nós, exceto em pecado, né? Então ele veio buscar e salvar, nos representar como segundo Adão, como está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, mas esse segundo Adão não errou como o primeiro. Foi tentado em tudo, mas suportou até o ato da morte, morte de cruz, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Ele que está na destra de Deus intercede por nós, mas no final de toda a história, do plano da redenção, do plano da salvação, ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para reinar no milênio, para reinar na Nova Jerusalém, que nos espera, que é o novo céu e a nova terra. Ok? Então, até a próxima lição. Curte o nosso vídeo. Se inscreva no canal Teologia Aprenda Mais. Temos muitos vídeos aí, que é um bacharel todo de teologia de forma resumida. Ok? Então, até a próxima.